Agora vamos. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Gisele Miller, sou aqui a fundadora da S Consultoria e hoje nós estamos aqui todos reunidos para poder falar sobre acessibilidade em pauta. Antes de começar, queria fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos curtos, castanhos. Estou usando uma camiseta branca de manga curta, um colar verde para celebrar o Setembro Verde que nós estamos, que é o mês de conscientização das pessoas com deficiência. No meu fundo, vocês vão poder ver aqui um telhado e um fundo bem estourado, porque eu estou numa região meio externa. Mas não dá para ver muita coisa quem está ali fora. E hoje a gente vai falar um pouco sobre esse tema que é tão importante para todas as pessoas, não só para as pessoas com deficiência. A gente tem aqui pessoas convidadas que vão falar sobre esse tema, mas antes da gente iniciar esse papo, já faço um convite para que vocês se inscrevam no nosso próximo Diálogos, que vai acontecer no dia 25 de outubro, onde nós vamos conversar a respeito do resultado da pesquisa de equidade de gênero que a gente fez no início desse ano e que agora a gente já vai começar a discutir um pouco do que aconteceu, quais foram os resultados que aconteceram, para a gente bater um pouco de papo sobre isso. Convite feito, gravação em andamento, então quero apresentar quem são as pessoas convidadas que estão aqui com a gente. Então, hoje nós temos aqui conosco a Cris, o Douglas e o Felipe. E lógico que nada melhor do que as próprias pessoas para se apresentarem. Então, vou pedir para que a Cris possa se apresentar. Cris, por favor. Boa tarde a todos. Todos me ouvem bem? Sim. Eu sou Cris Souza. Minha audiodescrição para início de tudo, né? Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos na altura dos ombros. Estou usando óculos, uma camisa verde e ao meu fundo tem uma parede em tons claros. Eu tenho algumas características físicas peculiares, nasci com uma deficiência, as minhas mãos têm dedos mais redondinhos e menores, e também não tenho parte da perna direita abaixo do joelho. Eu sou de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, e estou muito feliz em participar desse momento com vocês. Obrigada, Cris. Douglas, por favor. Olá, boa tarde, gente. Eu sou Douglas Alves, eu sou homem branco, eu estou vestido com uma camiseta polo branca, eu uso óculos e barba, e o fundo da minha imagem aqui está desfocado, mas é meio esbranquiçado. Eu sou uma pessoa com deficiência, uso cadeira de rodas, e estou muito feliz aqui por estar nesse encontro hoje, falar de um assunto tão importante com essa gente bonita que está aqui prestigiando e cada vez chegando mais aí. Legal, obrigado pelo convite. Obrigada, Douglas, seja super bem-vindo. Felipe, gente, normalmente ele está aqui como intérprete e hoje está como nosso super convidado. Estou super honrada dele estar aqui hoje como convidado. Então, Fê, seja super bem-vindo. Muito obrigado. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Felipe Sampaio, vou fazer minha audiodescrição. Sou um rapaz de pele parda, estou vestindo uma camisa preta, os meus cabelos são pretos, minhas sobrancelhas são pretas, um pouco grossas, possuo barba. Ao meu fundo tem uma cortina, um tom claro. Aparece um estilo de folhagem ali atrás, né? Uma obra de arte. E também tem um quadro que tem a logo da Comunique. Vou fazer a audiodescrição da Dani também. A Dani é uma mulher branca, é um intérprete de Libras, está vestindo uma camiseta preta com um fone branco. Ela usa óculos e está com o cabelo preso. E ao fundo branco. Nós dois estamos sentados. Bom, fico muito feliz, Cris. Gisele, perdão, acontece, neurodivergência. O TDAH.
Fico muito feliz, Cris, pelo seu convite. Oh, meu Deus! Gi, Gi, fico muito feliz, Gi, pelo seu convite, de estar aqui com vocês, um diálogo tão importante e sobre um tema necessário, que nós precisamos discutir. Bom, enfim, se alguém tinha dúvida que eu tinha TDAH, agora descobriu. Pode passar de novo, Cris. O Gi, Tá É só tudo porque a gente certo. estava conversando até agora. Tá tudo certo, Fê. Não esquenta. Até porque Gi, Cris, rima, tá tudo bem. Não tem problema nenhum. Muito bom. E bom, a gente está aqui para falar da acessibilidade em pauta. E a gente sabe que a acessibilidade tem várias possibilidades de acessibilidade. Então, eu queria começar perguntando para vocês o que é a acessibilidade para você, especialmente na tua vivência, e como que para você, funciona a acessibilidade no dia a dia. E aí eu queria começar conversando com a Cris, porque a Cris, além de ter uma questão de ter a necessidade da acessibilidade na sua própria vivência, você também é arquiteta, voltada para esse tema. Então, Cris, começa com você contando um pouquinho do que é acessibilidade na tua vivência e a importância disso na sua experiência. Sim, eu sou arquiteta urbanista, especialista em acessibilidade. Eu entrei na faculdade de arquitetura para conseguir promover a acessibilidade no meu município. Então, a acessibilidade é o meu objetivo de vida. Além de ser uma pessoa com deficiência, eu sou uma ferrenha defensora dos direitos das pessoas com deficiência. E acessibilidade nada mais é do que a possibilidade que todos tenham direitos iguais a usar a cidade, a viver e usufruir de tudo aquilo que os espaços nos permitem. Nós não temos o direito de privar ninguém de ir e vir, ou de comunicação, ou de acesso. E quando a gente fala em acessibilidade, a gente não está falando só de rampas, de espaços físicos, de eliminação das barreiras físicas, né? Estamos também falando das barreiras atitudinais, dos nossos paradigmas. E muito antes de pensar numa acessibilidade física, a gente precisa pensar numa acessibilidade atitudinal. O que a gente está fazendo para promover isso? O Felipe sabe muito bem da questão da acessibilidade na comunicação, o Douglas também vive toda a questão de acessibilidade, e eu sempre gosto de brincar e dizer que eu não sou uma pessoa com necessidade especial. Quem tem necessidade especial é o espaço, ou são as outras pessoas por não conhecerem as necessidades reais de cada um. E se tudo fosse pensado, trabalhado para todas as pessoas, ninguém teria necessidade especial. Eu sou uma pessoa com deficiência. Tenho sim as minhas limitações, mas essa é apenas mais uma das minhas características. Obrigada, Cris. Excelente reflexão. Os espaços não são feitos para isso, né? Eu acho que essa reflexão da acessibilidade, eu só fui ter a noção da importância disso quando eu me tornei mãe. Porque no final, todos os espaços eles foram feitos para pessoas sem deficiências. E como eu não sou uma pessoa com deficiência, eu nunca parei para refletir a respeito disso. Somente no momento em que eu tive que andar com um carrinho de bebê na rua, eu fui ter a dimensão do quanto os espaços não são feitos para alguém que precisa de uma rodinha junto com você. E aí, aproveitando esse contexto, eu queria aproveitar para alguém que usa rodas como meio de locomoção. Douglas, conta um pouquinho o que é a acessibilidade para você e já conta aí também do teu próprio canal que chama Acessibilidade por aí. Legal, mas eu queria só pegar o gancho da Cris, porque acessibilidade atitudinal, né? Quando a gente fala de acessibilidade, a gente logo pensa em rampa, que é acesso, que é a coisa física. A gente tem aquele, né? Puxa, mas eu coloquei uma rampa aqui, tá tudo certo. E não é só isso, né? Não para ali, não fica só ali na atitude da rampa. É quando eu uso, por exemplo, uma vaga para uma pessoa que tem dificuldade em mobilidade
uma vaga de um cadeirante, eu coloco um carro lá que eu não sou. Então, é esse tipo de atitude também que a gente deve refletir. E às vezes, mas é um minutinho que eu vou usar aquela vaga, tal. Não deve, né? Não foi feita para você, não é ali. E eu, como pessoa com deficiência, quando eu fui morar em Minas Gerais, no norte de Minas, uma cidade pequena que era zero acessível, que não tinha locais acessíveis, eu me vi numa situação bastante complicada, porque eu morava em São Paulo, que é uma cidade grande e relativamente muito mais acessível do que onde eu fui morar. Até então eu não tinha sentido tanta dificuldade em sair de casa. Eu não conseguia sair de casa para ir em lugar nenhum. Eu não conseguia acessar um restaurante, e as pessoas me convidavam, às vezes, para um happy hour depois do trabalho, e eu, puxa, e como é que é o lugar? Tem rampa? Não tem. Tem escada? Dá para eu ir de muleta? Ah, também não tem corrimão. Então, era zero acessibilidade, era muito complicado. Então, quando eu resolvi criar o canal Acessibilidade por aí, foi a partir de uma dor minha mesmo. E eu falei assim, não deve ter só eu com esse tipo de dúvida, com esse tipo de problema, com esse tipo de curiosidade em saber se aquele local é acessível ou não é, se eu posso adentrar, se eu vou ser bem recebido, se eu vou ser bem-vindo, né? Então, tem toda a dificuldade. A pessoa com deficiência, ela pensa diferente, ela tem um raciocínio diferente no sentido de que eu tenho que planejar todas as minhas ações. Eu tenho que pensar antes de executar em tudo, porque eu não consigo saber se eu vou me dar. Eu tenho que ter um plano B sempre para tudo. Se eu não conseguir acessar, o que que eu vou fazer? Qual que é a minha, né? Qual que é a melhor solução para sair daquela situação? E é sempre a melhor solução, claro, é o diálogo, é a conversa, é resolver ali da melhor maneira possível, não tenha dúvida. Mas uma vez eu fui com a Gisele no centro da cidade. A gente tinha um cliente bem no centro velho da cidade de São Paulo. E andar no calçamento da cidade, apesar de ser São Paulo, apesar de ser uma cidade maravilhosa, grande e tudo mais, foi um verdadeiro desafio. Parecia que eu estava de motocross, sabe, vencendo obstáculos, buracos, calçadas mal dimensionadas, com alturas, rampas com a Cris sabe, porque ela é arquiteta, rampas com um nível de inclinação assim que só mesmo sendo um super-herói para poder vencer toda essa dificuldade. Então, a gente tem que, na hora de executar uma tarefa simples, que é sair de casa, a gente tem que planejar, tem que pensar como é que vai ser o nosso passeio acaba sendo uma aventura. Obrigada, Douglas. Ah, e a gente passa muitos perrengues por aí. Daqui a pouco eu vou querer saber os perrengues que vocês já passaram, porque, né, nada melhor do que a gente saber o que já deu de errado para a gente pensar em soluções do que pode dar certo. E a Cris e o Douglas trouxeram as questões da barreira física, claro que a barreira atitudinal também, e a gente vai explorar isso um pouquinho mais, mas Felipe trabalha com a acessibilidade na comunicação. E aí eu queria que você trouxesse um pouquinho sobre esse aspecto, Fê. Quais são essas acessibilidades que a gente precisa ter na comunicação? Porque às vezes a gente, quando pensa em acessibilidade, a primeira coisa que a gente pensa é na rampa, mas a gente acaba não pensando em todos os outros aspectos. Quais são esses outros aspectos na acessibilidade, na comunicação de modo geral? Bom, quando a gente se fala na acessibilidade da comunicação, existem vários tipos de comunicação que a gente pode ter, né? Então, a gente tem a Libras ali, que é o que a Dani está fazendo aqui, que é uma acessibilidade para as pessoas surdas, né? Se a gente tivesse uma legenda aqui gerada automaticamente também, seria uma acessibilidade comunicacional, não necessariamente para uma pessoa surda, mas uma pessoa que precise. É, Nós temos audiodescrição, então, para as pessoas cegas. Nós temos o Braille como um sistema de comunicação. Não é uma língua, mas é um sistema de comunicação. Enfim, existem alguns tipos de comunicação que nós conseguimos ter. Eu acho que eu pego um pouco do gancho que a Cris, o Douglas falou, né? Porque a gente fala muito sobre acessibilidade nesses outros sentidos, mas como a gente, enfim, a física, né? A comunicacional, e quando a gente trata um pouco da questão da sensibilidade atitudinal, ela vai muito na base quando a gente precisa fazer uma comunicação para uma pessoa surda que não tem braço.
né? Ou para uma pessoa surda, que não consegue, que não tem aprendizagem da Libras, ou para uma pessoa cega que não tem o entendimento do Braille, porque as pessoas, elas encaixam sempre as pessoas, enfim, tanto na questão da pessoa com deficiência, você é uma pessoa com deficiência, você não é uma pessoa preta, né? Ou você não é uma pessoa LGBT. E existe essa interseccionalidade, né, e pluralidade aí das pessoas com deficiência. E aí eu acho que talvez uma barreira muito grande para a gente é quando a gente encontra ali, mesmo que a gente tenha toda a instrução, a gente tenha os ensinamentos, que a gente saiba ali, enquanto técnicos, enquanto profissionais, atender uma pessoa surda, mas quando chegar ali, ela é surda, ela é cega, ela não se comunica, ou ela é uma pessoa indígena surda, ela se comunica através de sinais específicos dentro da aldeia. Então, existem muitas barreiras falando sobre comunicação. Mas como a gente entende isso, é a partir, assim, do processo da atitude, né? Então, por exemplo, nós fizemos um evento, temos uma pessoa surdo-cega ali, a gente se organiza e arruma um guia intérprete, né? Vai para a aldeia, arruma um intérprete que tenha ali o conhecimento da língua indígena de sinais, né? Eu acho que, primeiramente, as pessoas precisam entender que existe esse processo de as pessoas com deficiência serem plurais, né? E terem múltiplas deficiências, né? E aí a comunicação a acessibilidade comunicacional, ela vai muito bem quando a gente entende que as pessoas com deficiência, elas são múltiplas também. Acho que era isso. Excelente. Eu estava aproveitando o gancho com você, Fê. Recentemente saiu a Lei Paulo Gustavo. E a Lei Paulo Gustavo, ela fala sobre ter mais acessibilidade nos ambientes de shows, de espaços culturais, e isso tem tido um aumento de interpretação de Libras, por exemplo, em espaços que antes eu não percebia. Então, eu gosto muito de ver shows, e eu tenho percebido em todos os shows que eu tenho ido, tem, pelo menos no telão, uma pessoa fazendo interpretação de Libras. E aí me ocorreu uma dúvida. Eu não sei se o Fê travou. Felipe, você está entre nós? Eu acho que ele travou. Ele travou, congelou a imagem dele. Ele voltou. Voltou. Você me ouviu, Fê? Não, travou tudo aqui, fiquei zero entendimento. Perdão, pode Não tem retornar. problema, vou repetir. Eu falei que queria aproveitar teu gancho para falar sobre a lei Paulo Gustavo. Eu adoro shows, eu tenho ido muito em shows ultimamente e eu percebo muito mais a presença de intérprete de Libras. E então, nos shows, e isso tem tido um maior número de acessos, inclusive. E o que eu tenho percebido é que nos shows agora tem esse intérprete. E aí me ocorreu uma dúvida. Eu falei, em shows que é a pessoa falando em inglês, a pessoa está fazendo Libras ou ela está fazendo a interpretação na língua inglesa? E aí esta dúvida ficou e eu queria tirar esta dúvida com você aqui neste momento, porque eu descobri também que a Libras é a língua brasileira de sinal, mas ela não é universal. Cada local, e você acabou de dizer, né, a população indígena tem uma língua, e tudo mais. E eu queria aproveitar porque provavelmente essa é uma dúvida que outras pessoas podem ter. Então, queria que você contasse um pouquinho sobre isso. A verdade é que nós somos verdadeiras máquinas, né, da comunicação. A gente fala assim, que as pessoas acham mesmo que nós somos uma máquina, a gente consegue entender uma língua da outra, né? Mas vamos lá. É uma pergunta muito pertinente e sempre fazem para a gente, né? Na verdade, quando a gente vai fazer uma tradução de uma língua inglesa, né? Nós fazemos a tradução em três línguas, então. A gente sai do inglês, passa para a tradução da língua portuguesa e a gente faz para Libras, né? Porque a Libras é uma língua, a língua portuguesa é outra e a língua inglesa é outra, né? Então, por exemplo, vamos dar a Dani, por exemplo, morou numa cidade, Dani aqui, intérprete. Ela morou numa cidade de Ponta Porã. Então, ela sempre teve o conhecimento do espanhol. E a gente sempre usa ela como cobaia,
Então, assim, nos shows que a gente for fazer em Libras, que tem a música em espanhol, a gente fala, Dani, corre aqui. Aí a Dani vai e faz o show ali com a língua espanhol. A Larissa, que vai entrar agora, conhece um pouco mais sobre o inglês. Aí a gente faz assim, Larissa, corre aqui. Aí a Larissa pega a música, entende um pouco do inglês e joga, sabe? E faz a tradução. Então, a Libras é uma língua brasileira de sinais, né? E, por exemplo, nos Estados Unidos é a língua americana de sinais, né? E na França é a língua francesa de sinais, né? Então, a gente tem aí essas mudanças. Quando a gente não consegue mesmo, por uma capacidade técnica, até por uma questão humana mesmo, no sentido de traduzir tudo, né? A gente não faz, né? Então, por isso que é sempre importante que a gente entenda o roteiro do evento antes, né? Então, se vai ter palestrante que fala em espanhol, se vai ter palestrante que utiliza o inglês. E aqui a gente tem bastante, nós somos, aqui em Dourados, nós somos a segunda cidade com maior habitantes da população indígena do Brasil. E aqui a gente tem um estudo muito legal sobre a língua indígena de sinais. E aqui nas aldeias existem intérpretes que se chamam chiles, que é tradutor e intérprete de língua indígena de sinais. Então lá eles usam também uma língua de sinais voltada. Eu sou uma das pessoas que pesquisam um pouquinho sobre isso também, não tão aprofundado, mas sou umas pessoas que fazem parte do GT Nacional. E é muito legal essa diferença até entre aldeias. Então a gente tem aqui uma língua indígena de sinais do Guarani e lá vai ter uma língua indígena de sinais do Terena, sabe? Então é isso. Até dentro das próprias cidades, até dentro dos próprios estados, a língua muda, né? Então, vou fazer uma dinâmica aqui com a Larissa, por exemplo, se me permite. Larissa, como que é branco aqui no Mato Grosso do Sul, em Libras? Esse é o sinal de branco. Você sabe o sinal de branco do Rio Grande do Sul, que é o de leite? Assim. Então, lá no Rio Grande do Sul é assim, branco. Então, existem essas diferenças linguísticas até entre os estados, sabe? E é isso, tá? É nesse sentido que a gente vai sempre tentando entender, claro, qual que é a necessidade específica de cada pessoa, né? Mas nos shows ali a gente faz o famoso se vira. O que a gente conseguir se virar, a gente faz. O que a gente não conseguir, a gente não faz. Adorei o comentário da Irina, que ela colocou aqui que Libras tem sotaque. Tem sotaque. Tem sotaque e é bem legal que tem uns vídeos das próprias pessoas surdas falando, as pessoas que são oralizadas, que elas falam que qual que é o sotaque da pessoa surda. Vocês já perceberam algumas pessoas que são surdas e falam, fazem leitura labial, que elas têm um tipo enfim, um tipo de sotaque muito diferente, né? E aí eles falam que eles têm um sotaque próprio também das pessoas surdas. Super interessante. Muito obrigada por trazer esse ponto. Ah, e aí, queria aproveitar agora para falar um pouquinho sobre as barreiras e os perrengues que vocês já passaram pela falta de acessibilidade. E aí, para começar essa conversa, queria começar com o Douglas. Douglas, conte um pouquinho para a gente, o que que você já viveu aí de perrengues pela falta de acessibilidade? Eu tenho algumas histórias, né? Não, umas engraçadas, outras nem tanto, mas tenho algumas coisas curiosas. Eu acho que a dificuldade maior que eu passei na vida foi quando eu fui num hotel, numa cidade no interior, e quando eu cheguei lá, eu não passava na porta. A porta era estreita, ela tinha menos que 70 centímetros, que minha cadeira tem um pouco menos que 70, e eu não passava na porta. E aí eu achei, puxa, na recepção me deram chave errada, vou voltar lá e vão consertar. E voltei lá e a moça falou, olha, eu vou te dar um outro apartamento que é maior, mas eu acho que as portas aqui são padrão. E não deu outro. Todos os apartamentos lá eram padrão, realmente. Eu não passava em nenhuma porta. Aí eu fiz uma manobra de transferência, né? Eu coloquei uma outra cadeira pelo lado de dentro, passei de uma cadeira para outra, desmontei a minha, passei por dentro e problema resolvido de acessar dentro do apartamento. Só que a porta do banheiro era mais estreita que a porta da entrada do apartamento. Ou seja, eu entrava no apartamento, mas não conseguia nem fazer xixi.
Então, e aí não tinha, no banheiro não tinha o espaço para fazer essa manobra de colocar uma cadeira lá dentro, desmontar a minha. Olha, foi uma situação assim, muito complicada ali. E aí eu fui em outro hotel na cidade, era a mesma coisa, percebi que era um padrão ali da cidade, não conseguia acessar de forma nenhuma. E passei uma noite daquele jeito, dei um jeito ali e tal, e no dia seguinte a gerência do hotel lá, o dono do hotel, resolveu o problema. Mas aí, Cris, eu me lembrei da barreira atitudinal, né? Porque eu estava a trabalho neste hotel. E aí, quando eu fui perguntado lá na empresa como é que estava sendo a minha adaptação na cidade, e aí eu contei, né, todos os problemas que eu tive de acessar esse hotel e tudo mais. E aí uma pessoa questionou se realmente a empresa tinha tomado a decisão correta de me enviar para aquela cidade pelos problemas de acessibilidade. E aí vem de novo a danada da barreira atitudinal, né? O acesso físico. Eu achei que o problema era só o físico, e já era um perrengue danado, já era uma tristeza. Eu falei assim: nossa, a minha vida profissional está em xeque por conta de um problema que não é meu. Um problema que eu não tenho gerência, um problema daquele espaço que está lá, né? E eu fiquei pensando, puxa, quantas vezes isso não acontece com as pessoas com deficiência que são negligenciadas, tolhidas de algumas oportunidades por conta da sua característica física, e muitas vezes essas pessoas nem ficam sabendo. Elas nem sabem que foram cortadas, que foram. Olha, até pensei em trazer aquela pessoa com deficiência, mas ele vai ter tanta dificuldade ali que é melhor não chamar. Porque ele não vai conseguir chegar no hotel, não vai conseguir pegar o táxi, não vai conseguir pegar o carro do aplicativo. Eu vou trazer tanto problema para ele, né? E a pior de tudo é que a pessoa não faz isso por mal, ela faz isso por falta de informação. Esse é o problema, né? A gente tem que trazer mais esse assunto, que é o que a gente está fazendo aqui, o que a AS promove com muita maestria, que é colocar em pauta esse tema, né? Então, o meu maior perrengue foi esse. Mas eu confesso que eu também já exagerei. Eu já passei por um problema, porque eu brigo muito, e vocês me conhecem, por vagas de estacionamento. Quando eu vejo um carro na vaga de estacionamento com um cadeirante, tem uma pessoa que não é e está utilizando, eu fico muito bravo. E um dia eu estava trabalhando, cheguei de viatura, tinha um camarada estacionando, e eu percebi que ele não era uma pessoa com deficiência. Antes de desembarcar do carro, eu questionei ele: olha, essa vaga é para cadeirante. Eu estava com o meu cartãozinho na mão, né? Minha viatura era adesivada, e eu mostrei. Aí ele rapidamente tirou o carro e eu coloquei a viatura lá, peguei minha cadeira de roda, desembarquei, beleza. Tava tudo certo. Eu estava com mais duas pessoas dentro do carro, e essas duas pessoas eram grandona, né? 1,80 m, 1,90 m, duas pessoas fortonas. E eu, em vez de resolver o assunto ali, fui querer dar uma lição de moral no cidadão. Era um surfista, um cara fortão. E eu fui do lado dele e falei: você não tem vergonha na sua cara, não ficar colocando o carro ali no lugar que não é seu e achando que as duas pessoas que estavam comigo estavam me acompanhando. Quando eu olhei, eu estava sozinho. Ou seja, se eu fosse arrumar uma briga, eu ia apanhar feio. E não tinha ninguém para me defender, né? Ou seja, eu não fiz a melhor abordagem possível. Então, foi esses dois perrengues. Hoje eu reclamo, mas eu reclamo com mais cautela e mais polido. Ainda bem que a gente aprende, né, Douglas? Dá tempo, né? Ainda bem que deu tempo. E a gente trabalha com muitas empresas e a gente vai falar de inclusão de pessoas com deficiência nas empresas. E o que a gente percebe muitas vezes é, primeiro, que as empresas falam que elas ainda não incluíram pessoas com deficiência porque elas não têm a estrutura para receber. E uma das coisas que a gente fala é: lógico que você tem que cuidar da estrutura, até porque tem uma lei que obriga as empresas a terem acessibilidade. Então, assim, você não está nada além do que cumprindo a legislação. Então, isso tem uma parte que é obrigação. Mas mais do que isso, traga as pessoas, porque as pessoas vão te ajudar também a entender quais são as questões do que elas precisam. E pergunte para as pessoas que tipo de adaptação que ela precisa. Porque às vezes você está criando um monstro na sua cabeça e é coisas muito mais simples do que você imagina. E aí eu queria passar a palavra para a Cris, porque ela que é especialista nesse assunto e que também já enfrentou outras situações para trazer o teu contexto, Cris. É verdade, enfrentei algumas situações.
pegando o gancho sobre essa questão das empresas, né? Até na última semana fiz um trabalho sobre isso, porque muitas empresas me dizem que não têm pessoas com deficiência, porque não conseguem adaptar os postos de trabalho. E aí existe uma coisa lá na nossa NBR, na nossa lei de inclusão também, que a NBR é uma norma brasileira, né? São várias normas e a gente tem a 9050, que vai falar especificamente sobre a acessibilidade. E nessa norma, e também na Lei Brasileira de Inclusão, traz o termo sobre adaptações razoáveis, tecnologia assistiva. E quando a gente fala sobre adaptação razoável, tem um outro termo que fala sobre ônus que não evidenciem, não tragam ônus desproporcional à empresa. E aí, os contratantes me chamam e dizem assim: eu não sei quais vão ser essas adaptações razoáveis. É claro que você não sabe, você nem sequer contratou, você nem sequer tem um processo seletivo para entender isso. Então, como é que você vai saber? E aí fica nesse ciclo vicioso de não contrato, porque eu não tenho acessibilidade e porque eu não sei quanto eu vou gastar com isso. E não dão nem a oportunidade da pessoa com deficiência falar o que ela precisa. E muitas vezes, a maioria das vezes, são pequenas adaptações, ou no espaço de trabalho, ou no processo, que não vai gerar um ônus desproporcional. Então, as empresas deixam de cumprir as cotas, porque sim, a gente ainda não cumpre as cotas, o Brasil não cumpre nem 50% das cotas relacionadas a trabalho de pessoas com deficiência. As empresas não cumprem as cotas, preferem pagar multas que chegam até 260 mil reais, ao invés de comprar um equipamento que talvez custe 2 mil. E não dão nem espaço para essas pessoas se candidatarem a determinadas vagas. Tem uma coisa que acontece que as empresas determinam onde a gente vai trabalhar. Ah, eu tenho essa vaga aqui, é só fazer um xizinho no almoxarife, por exemplo. Então, essa vaga é para uma pessoa com deficiência. Não, isso é muito ultrapassado. A pessoa com deficiência vai escolher o que ela vai fazer. Ela vai estudar para algo que ela gosta de fazer. E vai poder, sim, trabalhar aonde ela quer. Enquanto a gente começar a dizer, olha, pessoa com deficiência, esse aqui é o teu quadrado. Não saia daqui, não me incomode. Enquanto a gente continuar fazendo isso, a gente não vai estar praticando inclusão. Aliás, a gente está numa era de exclusão ainda. É muito na moda falar sobre inclusão. Mas se nós já estivéssemos vivendo uma era de inclusão, a gente não precisaria de espaços tão importantes como esse que a ES está proporcionando hoje, como a gente está falando de acessibilidade. Na minha primeira entrevista de emprego, eu fiz toda uma entrevista com uma psicóloga. Quando eu fui sair da sala, eu tive dificuldades para pegar na maçaneta para fazer a empunhadura que a gente fala, porque era uma maçaneta de bolinhas. Então, os meus dedos são mais curtinhos e são redondinhos. Eu não consegui acessar a maçaneta para girar ela e abrir a porta. Eu já estava muito nervosa, era a minha primeira entrevista de emprego. A psicóloga deu a volta na mesa, abriu a porta e disse assim para mim: você tem certeza que você quer trabalhar aqui? A empresa não tem tempo para perder com pessoas como você. No dia seguinte seria minha prova final. Era uma semana de processo para entrar e trabalhar na empresa. Eu consegui, eu entrei na empresa, trabalhei por 8 anos. Eu tinha que subir 2 lances de escada para usar o banheiro. Nós não tínhamos acessibilidade na empresa. E eu sei que hoje ainda não existe. E, gente, é uma multinacional. É uma das maiores empresas do município. Não me digam que vocês não conhecem a questão de acessibilidade. Promover acessibilidade no que diz respeito à NBR 9050 é muito simples. É como fazer um bolo. Coloca leite, coloca ovos, coloca farinha e pronto. Agora, promover realmente a inclusão, você não precisa de rampas, de elevadores, de piso táteis pela empresa inteira. Você precisa saber aonde tem que colocar esse tipo de coisa. Arquiteto, engenheiro, especialista em acessibilidade vai saber te dizer isso. Mas só quem tem deficiência vai te dizer se está certo e se cumpre realmente o que promete. Não adianta contratar o melhor especialista em acessibilidade, o melhor engenheiro, o melhor arquiteto,
se você não entender a real necessidade da pessoa. Sinto muito pelo que você passou, Cris. Obrigada por compartilhar. Diga, Douglas. Cris, a sua fala me remete a uma lembrança. Eu e a Gia, a gente ouve bastante quando a gente sai por aí, as pessoas falando que não colocaram para dentro ainda pessoas com deficiência porque não estão totalmente prontas, né? A empresa não está pronta, não está acessível, e nunca vão estar, 100% nunca vão estar prontas, porque se a gente colocar 10 pessoas com a mesma deficiência, 10 cadeirantes ali, eles não são iguais, eles têm as suas peculiaridades, ele tem as suas diferenças. Um tem mais habilidade com o equipamento, outro tem menos habilidade, um consegue sair muito bem com a cadeira, outro um pouco menor, mas só o que falta é o diálogo, a pergunta para essa pessoa com deficiência: o que que eu posso fazer para melhorar? Qual é a tua barreira do meio? O que que eu posso fazer? E às vezes é o que você falou, é usar um pouquinho da criatividade, uma coisinha boba, barata, resolve totalmente o problema. Muito legal a sua fala, parabéns, viu? E Fê, o que que você acha que hoje impacta, que é a principal barreira nessa acessibilidade da comunicação, né, que você estava trazendo? E você também trouxe a questão do TDAH, né, que apesar da gente não ter uma questão que hoje a gente debate acessibilidade para pessoas neurodivergentes, também há questões voltadas para isso. Eu queria trazer só um exemplo de uma empresa que nós estivemos, onde a gente estava fazendo um trabalho, inclusive Douglas estava comigo, a gente estava entendendo as barreiras que pessoas com deficiência estavam enfrentando, e uma pessoa com deficiência auditiva estava dizendo que ela não conseguia conectar o seu aparelho auditivo ao Bluetooth do aparelho do computador, porque a área de tecnologia não permitia por questões de segurança de dados. E a gente falou, não, gente, isso é tão simples, não é possível que a gente não consiga resolver algo tão simples quanto isso. E aí a gente pega na barreira atitudinal e não tecnológica. Então, a gente tem acessibilidades tecnológicas hoje para resolver uma série de questões. Queria te ouvir um pouco. Bom, é uma pergunta complexa, mas a gente tem algumas ferramentas, né, que nós temos de acessibilidade comunicacional, né, as tecnologias assistivas estão aí justamente para isso, né. É, a gente vai dar sempre capacitações ali para artistas, né, com acessibilidade cultural, e eles falam assim, meu Deus, mas você vai descrever o texto lá da pessoa, por exemplo, como você vai fazer um hashtag para todos verem, como que a pessoa cega vai conseguir escutar. Aí eu falei, mas ela não vai escutar. Ela tem um leitor de tela. Aí, sim, existem os outros processos, né, de explicar o que é o para todos verem, a hashtag da autodescrição, mas explicar o que significa a tecnologia assistiva, que são essas ferramentas que auxiliam as pessoas com deficiência visual, as pessoas com deficiência auditiva, principalmente ali são pessoas que precisam mais da comunicação. Sobre o TDAH, ele é um processo que eu tenho falado mais agora, né? De um processo mais individual, de uma descoberta aí depois de um tempo, né? Eu tinha passado por alguns processos e até descobri de fato, né? O TDAH, o possível autismo, depois foi descartado o autismo e alguns traços, porém não para fechar. E o TDAH ele está sendo um processo para mim, né? Porque eu venho passando por um tratamento, tomo medicações, enfim, alguns processos adaptativos que o meu corpo está se acostumando, né? Só que as pessoas com neurodivergências são pessoas ainda também muito invisibilizadas, por ainda ser algo oculto, né? Então, algo oculto, então não tem um real tipo de ação, enfim, um apoio ali, né? E aí nós estamos aqui com a cabeça, uma cabeça aqui, uma cabeça ali, uma cabeça ali, é como se tivesse um mundo na nossa cabeça, né? Da pessoa que tem um TDAH. Mas é algo que me ajuda bastante no meu trabalho, por exemplo, né?
Quando eu faço esses processos assim de ter um hiperfoco, né, parece que eu consigo trabalhar muito mais nesse sentido. E aí, na verdade, agora eu já perdi a sua primeira pergunta. Vamos. Porque ela estava falando sobre acessibilidade comunicacional. Eu acho que não sei se eu estou indo na sua. Eu tenho que ser o mais objetivo possível, porque eu sempre peço que as pessoas sejam mais objetivas comigo possível, para que eu consiga entender as coisas com mais assim. Só que uma coisa legal que eu vou falar para vocês aqui, que quando eu estava falando, estava passando um processo com uma neuro, ela falou assim: Nossa, eu estava conversando com uma outra neuro que se o mundo fosse muito mais objetivo, as pessoas estariam muito mais felizes. E não falando sobre a questão de ter uma deficiência ou uma neurodivergente, mas as pessoas estariam muito mais, com menos problemas se o mundo fosse mais objetivo, se as informações forem mais claras, tudo fosse mais organizados, né? E aí eu fico assim, por favor, quando a pessoa me manda um áudio de 2 minutos, eu falo, por favor, precisa mais objetiva comigo, por gentileza. Me ajuda. E eu faço muito isso, gravo uns áudios de 2 minutos e falo, ai, Felipe, precisava? Não precisava, né? Então vamos ser mais objetivo. Mas é isso. Gi, eu acredito que acessibilidade comunicacional, nesse contexto assim, das tecnologias assistivas, é algo que as pessoas precisam entender, né? Eu acho que as pessoas poderiam pegar no celular mesmo um dia e verificar os próprias ferramentas, os próprios ajustes, e entender um pouco mais sobre o texto alternativo nas redes sociais, né? Para conseguir entender como que as pessoas com deficiência visual conseguem identificar. E as legendas, que é algo básico, né? Como a Cris falou aqui sobre as adaptações razoáveis, né? Eu acho que as legendas é algo razoável que as pessoas precisariam se apressar mais para ter, né? Obrigada, Fê. É, uma tecnologia que meu filho usa por ser autista é o abafador. Ele usa o abafador de som para conseguir entrar em ambientes onde tem muito ruído, porque isso desorganiza ele. Então, ele precisa do abafador para conseguir entrar em determinados locais. E isso acaba sendo uma tecnologia de acessibilidade para ele, que acaba ajudando ele a se organizar, a não se desorganizar para estar nesse lugar. Que a princípio eu não entendia isso como uma tecnologia de acessibilidade, mas agora eu entendo que isso faz parte de uma acessibilidade para ele, por ele ser neurodivergente. E Sim. acredito que a gente vai descobrir outras também, agora que a gente também está explorando mais esse campo de outras questões. Assim como a gente tem, e eu acho uma dica super válida da gente olhar o celular e tentar descobrir quais são essas tecnologias que a gente tem para outras pessoas. A coisa da legenda, gente, eu detesto ver vídeos no Instagram que não tenha legenda. E eu não sou uma pessoa com deficiência auditiva, mas eu não gosto de ouvir, de ver celular com um som, porque eu acho que incomoda outras pessoas dependendo do ambiente onde eu estou. Então eu vejo tudo sem o som, e para mim é importante que tenha legenda para eu poder acompanhar. Então, por isso, olha como a gente também vai criando adaptações, mesmo que não seja para aquela pessoa com uma deficiência. Eu, uma pessoa sem deficiência, tenho uma preferência para olhar a questão de um vídeo que tenha a legenda. O próprio Zoom ainda não tem essa tecnologia tão bem feita. O Teams já tem. Ele tem a descrição, a transcrição do texto melhor. O do Zoom ainda tá em aprimoramento, mas ele, se você precisar e colocar a transcrição, você também consegue acompanhar. Ainda está em desenvolvimento, não está tão bom quanto o do Teams, mas também já é uma forma de ajudar e ter tecnologia. A gente já fez treinamentos no Teams com interpretação de Libras, inclusive foi o Fê que estava com a gente fazendo isso, por conta de pessoas com deficiência auditiva, para ter a transcrição e a interpretação de Libras para apoiar a pessoa que estava naquele local. Diga, Douglas. Eu não sei se vocês já ouviram do Orcan. O Orcan é um equipamento utilizado para deficiente visual.
Ele é um aparelhinho, uma espécie de uma câmera que você coloca na haste do teu óculos. Ele, além de fazer a leitura de livros e revistas em tinta, ele faz a leitura em braille, não me pergunte como, e ele sussurra para o usuário o que ele está vendo. E se cadastrado, ele consegue reconhecer o rosto das pessoas. Então, quando você vira, ele fala: "Ó, estou conversando, você está olhando para a Cris, está olhando para a Gisele, está olhando para o Felipe." Então, é uma tecnologia que ajuda bastante quem tem a dificuldade de visual, né? Muito legal. E eu vi o Orkhan outro dia. É uma pena que o preço ainda é um pouco fora da realidade de muitas pessoas, mas eu acredito que isso deva mudar tão breve aí. Mas é muito legal esse equipamento. Eu queria que vocês comentassem agora um pouquinho sobre como que a gente expande essa conversa. Eu lembro que no nosso encontro do ano passado, quando a gente falou sobre o diálogos de pessoas com deficiência, nós estávamos com uma pessoa convidada que ele falou o seguinte: lá estava eu, uma pessoa com deficiência visual, num congresso de pessoas com deficiência visual, falando quanto que para a gente era difícil ser uma pessoa com deficiência visual. Ou seja, a gente acaba estando sempre dentro das nossas bolhas, falando para quem a gente brinca que é o pregar para convertido, né? A gente falando das nossas dores para sempre as pessoas que já estão convencidas daquilo. E aí queria um pouquinho ouvir de vocês como que a gente fura essas bolhas para que a gente possa entrar em contato com outras pessoas para ajudar que esse assunto da acessibilidade ele tem que ser uma pauta das pessoas que têm acesso e não das pessoas que não têm. Porque senão a gente vai continuar estando só a gente aqui conversando sobre isso. Então, queria ouvir um pouquinho de vocês. Queria começar com a Cris, que inclusive é autora de um livro, e queria que você contasse um pouquinho disso para a gente. Sim, o livro é As Aventuras de Pitita, Perninha Sapeca. A gente tem uma agenda, né, Felipe, no próximo mês aí, estou bem feliz. É um livro que foi desenvolvido para crianças, para falar sobre diversidade e inclusão de pessoas com deficiência, de uma forma bem leve, de fácil leitura. As ilustrações são incríveis. Ele está disponível já em 14 países e estamos com o segundo livro da série. É uma série com 6 histórias e a gente já está agora finalizando o segundo livro. E eu ia exatamente falar isso, é começar a falar com quem pode fazer a diferença. No meu caso, há 10 anos trabalho com palestras nas escolas falando sobre isso, sobre diversidade e inclusão. E desmistificando um pouco esse medo que as pessoas têm de chegar perto, de perguntar: será que machuca? Será que ofende? Será que é contagioso? E muitos, muitos que me ouviram lá há 10 anos me encontram na rua e dizem: Nossa, eu lembro de você, você foi na minha escola. Eu pensei: gente, como eu tô velho. Não, eu fico muito feliz de ouvir esses relatos. E uma coisa que às vezes a gente esquece, a gente, como pessoa com deficiência e também os nossos defensores, né, Felipe, é falar para os nossos amigos. Porque existem algumas piadas, algumas atitudes que vou deixar passar. Ele é meu amigo, ele não fez por mal. Não interessa. Fez. Se a gente continuar com essa atitude de, ele não fez por mal, nada vai mudar. A gente precisa realmente se colocar no nosso lugar e exigir direitos. Não adianta a gente falar mais do mesmo para os mesmos. Eu brinco que ontem ainda estava trabalhando com a Maitê, a gente fez uma palestra sobre acessibilidade e inclusão da pessoa com deficiência para um público com deficiência. Isso é muito desafiador para mim. Como que eu vou falar para as pessoas com deficiência sobre as nossas dores? Cada um sabe a sua dor, cada um sabe o que vive. Mas é exatamente aquilo que o Douglas falou. A gente tem a nossa dor. Se eu tiver alguém com a mesma deficiência que a minha, ela vai ser totalmente diferente. As dores dessa pessoa serão totalmente diferentes. Então, para ampliar essa rede, eu digo falem. O Douglas tem o canal, né, da acessibilidade por aí, o Felipe também faz muita coisa de evento cultural. E tem a S, né? A S a gente consegue levar para as empresas sobre isso. Então, enquanto a gente estiver falando para crianças
ou para pessoas com deficiência, ou em escolas, é show de bola. É muito legal. Mas quando a gente conseguir chegar, assim, no CEO da empresa, em altos líderes, né, altas lideranças, falar para comunidades estrangeiras que vêm visitar aqui o país, enfim, eu sonho assim, para realmente impactar, para realmente fazer acontecer, para chamar a atenção. E às vezes a gente precisa incomodar para as coisas mudarem, sabe? Ah, eu não vou naquele evento porque senão eu vou incomodar os meus amigos. Ai, será que tem espaço para cadeira de roda? Eu não quero nem saber se tem acessibilidade. Eu vou, se não tiver, eu faço um escândalo. Não, brincadeira, eu não faço. Mas eu vou filmar, eu vou contar, eu vou explicar para alguém. E principal de tudo, elogiar e agradecer quando existe. Não é mais que uma obrigação ter acessibilidade, é mínimo acessibilidade. Atitudinal, arquitetônica, de comunicação, é mínimo. Mas reconhecer quando uma empresa ou quando um local faz o mínimo é importante. Às vezes eu brinco que eu queria criar um selo. Ah, essa empresa é amiga da pessoa com deficiência. Ah, esse estabelecimento é amigo da pessoa com deficiência, porque a gente fala em tantas ações sobre inclusão e às vezes só reclama, 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 reclama. Eu vejo alguns vídeos que o Douglas dá dicas, né? Ah, aqui tem acessibilidade. Ah, eu fico com vontade de ir naquele lugar. Eu quero conhecer aquele lugar. E não é só para pessoa com deficiência. Nós estamos envelhecendo. Nós queremos uma velhice saudável. Nós queremos ter filhos e que esses filhos desfrutem de uma cidade acessível, né? Então a gente precisa realmente ampliar. E se me deixar, eu vou ficar falando até as 5 horas da tarde. Super. Obrigada, Cris. Fê, Aí tava aqui, chocante, né? Cris, você é maravilhosa. Mas bom, eu fico pensando assim, a gente tem algumas ações que a gente consegue fazer que são muito importantes, né? Desde quando eu comecei a criar os projetos de protagonismo, né, das pessoas com deficiência, como o Inclui MS, que a Cris vai vir agora no mês que vem, como o Sarau da Acessibilidade, que é um sarau feito todo protagonizado por pessoas surdas, né, através da arte. E como que a gente chega falando sobre um evento, né, trazendo aí as pessoas com deficiência enquanto protagonistas da arte, né, que já é uma questão muito a discutidas, né, que é uma das esferas sociais aí que as pessoas com deficiência, já tá bom aqui na educação, já tá bom aqui, mas nunca a diversão, né? Quando a gente sai nesse processo assim, que as pessoas com deficiência saem de consumir arte, que produzem arte e que essa arte precisa ser, enfim, expandida para as outras pessoas, é, é trazer de fato esse público, né? No Inclui MS, a gente vai trazer, vamos disponibilizar aí uns ônibus para ir para as escolas buscarem essas crianças para ir lá para o teatro, né? Onde vai acontecer o evento. Para isso, para trazer mesmo, quebrar essa questão assim, a pessoa com deficiência fala para a pessoa com deficiência, mas não, né? A ideia é que se expanda de uma forma bem maior. E a acessibilidade cultural, ela traz justamente isso, né? Porque choca, porque está nos espaços. Estamos aí, eu vou fazer uma roda de conversa com o Daniel, não sei se você conhece. O Daniel, ele é um diretor do filme Acessibilidade, né? Que fala sobre os corpos aí das pessoas com deficiência na hora do sexo. E é um filme que traz livremente o corpo das pessoas com deficiência, que aí o lema, são 2 horas da tarde, mas eu vou falar aqui. O lema do filme é assim, sim, nós podemos. É o tema do filme, né? E a gente vai fazer uma roda de conversa, que ele vai vir Dourados, né? E a gente vai bater um papo, e essa desconstrução muito grande que a gente vai fazer aqui e vai fazer com ele, que eles produziram esses filmes aí, como o Inclu, enfim, a acessibilidade cultural, a cultura, ela tem um papel muito importante.
né? Ela ensina, ela precisa ser divulgada, e a cultura é algo que, in- que invade as pessoas no subconsciente, que as pessoas se tocam, as pessoas se sensibilizam, a educação também, mas a cultura, ela te traz uma sensibilização muito grande. Então, acredito, Cris, perdão, acredito, Gi, que através da acessibilidade cultural, a gente consegue aí expandir mais as coisas também. Excelente. Eu estava vendo que no Festival de Veneza, de Veneza, o filme falando sobre a sexualidade das pessoas com deficiência estava sendo premiado e, inclusive, estava tendo um fórum diferente a respeito disso. Eu achei super bacana. Inclusive, tem várias pessoas que eu acompanho nas minhas redes que estavam lá. Eu fiquei super feliz acompanhando. Depois quero ter mais notícias sobre isso, me mande mais informações de como que vai ser esse sarau, que eu estou super curiosa por aqui também. Douglas, conte pra gente também. Sabe que a fala da Cris me lembrava o seguinte, né? Quando ela fala assim que tinha vontade de chegar num CEO, de expressar aquela falada acessibilidade. E a gente, lógico, deixando a política propriamente dita de lado, mas as nossas autoridades também precisavam ser tocadas por este tema, né? Porque, como diz o ditado, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. E a gente lava a escada e de cima para baixo, e não ao contrário. Então, se as pessoas que estão nas altas lideranças, sejam governamentais ou seja de empresas, tiverem essa consciência e praticar realmente, de fato, a inclusão através da acessibilidade ou da diversidade, realmente a nossa vida vai ficar muito mais fácil de lidar. Eu lembro num dos encontros da ESSE que você trouxe os povos indígenas e ele disse uma frase que me pegou bastante, que ele falava assim: é preciso falar do tema diversidade e inclusão ainda enquanto a diferença do outro fizer diferença. Quando isso não fizer mais diferença, aí a gente pode deixar de falar do assunto. E a gente está muito longe disso ainda, infelizmente, né? De ter que deixar. A gente fala, "Poxa, mas a acessibilidade já não tem rampa em tanto lugar, vocês são chatos de ficar falando isso." Mas não é só isso, né? Isso é só a pontinha do iceberg aqui, é só a pontinha do problema. A acessibilidade ela vai muito mais além do que tudo isso. Acessibilidade cultural, ter acesso a espetáculos, ter acesso a shows, ter acesso a eventos públicos. Às vezes a pessoa faz um show de graça numa praia que uma pessoa com cadeira de roda não tem a mínima condição de participar. Não tem como que eu vou enfiar minha cadeira no meio da areia, não tenho nem como chegar próximo. E isso não é pensado. Mas, a gente colocou 100 banheiros químicos na orla da praia, não tem nenhum para cadeirante. Como que eu acesso um banheiro químico? Como que eu faço xixi, gente? Então, é o mínimo que as pessoas ainda não conseguem associar, né? Então, a gente fala de, puxa, o acesso a lugares públicos é importante, a museu é importante, mas acesso também a todos os locais que todas as pessoas sem deficiência frequentam também é importante. Então, quando eu vou lá num local. Tá explodindo o áudio de alguém aí, acho que é o meu, né? Não, dá. Quando eu falo de algum lugar que não é acessível, eu não falo mal do lugar, mas eu falo que ele não é acessível. E eu tenho certeza que aquele comerciante não gosta de ser lembrado por isso. Assim, puxa vida, eu saí lá num canal daquele cara que tem milhares de pessoas assistindo, que tem lá uma visualização legal, e este público aqui de pessoas com deficiência eu não vou ter, porque eu não consigo, né, minimamente trazer e convidar essa pessoa. Acessibilidade é isso, é convidar de fato, é receber bem, é fazer todo esse meandro. A S como consultoria, não precisava nem fazer o diálogo S para falar desses temas. Teoricamente, ela já faz a sua parte quando é contratada por algum cliente e traz lá a sua expertise profissional para falar sobre o tema. O que a gente está fazendo aqui já colabora muito com isso. É conscientizar as pessoas, né? Porque aqui a gente não tem só o público com deficiência, a gente não está só pregando para convertido, a gente está colocando na cabecinha de cada um aqui essa ideia de propagar essa coisa da acessibilidade. E eu tenho certeza que muitas das pessoas que estão aqui não tinham a mínima noção. Quando falava de acessibilidade, só pensava em rampa. Puxa, já tem uma rampa ali, está tudo acessível, né? Mas
os seus desdobramentos são muito maiores que isso. Então, eu acho que esse papel que a S faz e que todos nós fazemos aqui de alguma forma individualmente, ele possibilita uma mudança, ainda que gradual, nesse sentido. Excelente. Adorei. Muito bom, gente. Queria saber se alguém aqui do público tem alguma pergunta. Se tiver, gente, só levantar a mão. A gente vai abrir os microfones para vocês poderem fazer a pergunta de vocês. Se quiser colocar no chat também, eu leio a pergunta, não tem problema nenhum. Mas eu vou indo enquanto vocês pensam nas perguntas que vocês querem fazer. Eu vou passar aqui para o pessoal ir fazendo as considerações finais para a gente não ficar naquele silêncio, sabe, constrangedor. Então a gente vai fazendo aquela parte para a gente não ficar sem graça. Então eu vou pedir para vocês falarem aí, deixarem seu recado final e contar um pouco do que vocês querem deixar de mensagem, algo que eu não perguntei que vocês queriam falar, para a gente deixar aqui esse espaço livre para vocês. Já adianto que, assim, aprendi demais, foi uma delícia, descobri várias coisas novas que eu não fazia nem ideia, e eu acho sempre incrível estar com vocês e o quanto que eu aprendo com cada um, e quanto eu admiro cada um de vocês individualmente, e sou feliz por vocês serem parceiros e parceiras aqui da gente. Então, Cris, começando por você, Cris. Quero mandar um beijo para minha mãe, para meu pai e para você, Gi. Entreguei minha idade, né? Maravilhosa. Para finalizar, não tem como finalizar com outra frase, que é aquela minha frase que todo mundo que me vê lembra, que pessoas com deficiência podem ser o que quiserem, principalmente felizes. Mas para a gente conseguir ser o que quiser, e principalmente feliz, a gente precisa da ajuda de todo mundo. E não é uma esmola, é realmente fazer acontecer, é disseminar o conhecimento, é desmistificar essa questão que a acessibilidade é cara, que a acessibilidade é difícil, que não existe ninguém com deficiência para vir na minha loja, é por isso que eu não tenho rampa, que nenhum surdo vai comprar o meu produto, é por isso que eu não sei Libras, né? Existem muitos vieses aí que a gente poderia falar. Eu quero aproveitar o espaço para dizer que a gente já está com o segundo livro da Petita. Quem puder seguir lá no Instagram, crissouza.arc, de arquiteta, que vai ter muita coisa legal. Estamos, talvez, quem sabe, com uma parceria com a Havaianas aí no fundo, bem lá no fundo do baú, assim, porque a gente vai falar sobre o primeiro chinelo da Petita, que a Cris nasceu com os dedinhos mais curtinhos do pé esquerdo, não conseguia usar chinelo, vamos ver como é que vai acontecer. Então, convidar todo mundo para me acompanhar no Instagram, onde eu vou contar um pouquinho mais essa história. E agradecer, claro, o convite também o Felipe, o Douglas, todo mundo que está aqui compartilhando esse momento com a gente. Muito obrigada, muito obrigada. E me chamem. Eu nem gosto de falar, né? Falo pouco. Então, quando quiserem me chamar para falar, e se tiver chimarrão, melhor ainda. Maravilhosa. Cris, eu juro que na hora que você falou, eu vou falar a frase que eu sempre falo, eu pensei na do rim. Mas depois eu lembrei que essa realmente você fala mais, que as É. pessoas com deficiência podem ser o que elas quiserem, inclusive felizes. Realmente, Então, essa é a pois sua é. frase. Eu tô com medo desse negócio do rim aí com o convite do Felipe para ir para lá. Meus rins não estão em bom estado, Felipe. Só para quem não sabe, gente, piada interna nossa. Convidamos Cris no começo deste ano, em janeiro, para ela fazer para ela vir para São Paulo e a gente fez um evento juntos. E ela, no final, ela falou que agradecia. Pode falar, Cris. Gi, essa é a tua visão. A minha visão. Uma empresa super lá de São Paulo me manda um convite com tudo pago para participar de um evento, com passagem de avião, com hotel, com tudo pago. É claro que querem o meu rim. O que mais poderiam querer de mim? E aí, no final, ela falou que estava muito feliz por ter participado do evento e por ir embora com os dois rins, gente. Então, essa é a história.
Por isso que quando ela fala o que eu sempre digo, a primeira coisa que vem na minha cabeça é que ela está indo embora com os dois rins dela. Ela voltou para casa com todos os órgãos e inclusive está aqui hoje falando com os dois rins dela. Olha que coisa incrível. Amém. Maravilhosa. Super obrigada, Cris. Espero que seja Obrigada. um grande sucesso aí as aventuras da Pitica 2. Estamos aqui na torcida e será, com certeza. Douglas, suas palavras. Ô, Felipe, quando você falava do filme, eu estava lembrando de um caso que aconteceu com a minha filha, a Gabriela. A Gabriela está aqui, inclusive, tá, pelo menos estava, agora há pouco eu olhei, ela estava por aí. E quando ela estava fazendo faculdade, ela foi fazer algum trabalho e estava me usando lá como case, pessoa com deficiência e tal, e aí perguntaram para ela como é que tinha sido o processo de adoção, porque, né, a pessoa com deficiência não tem vida sexual ativa, teoricamente. E a minha filha ficou bastante brava com essa história. E eu lembrei na hora desse assunto aí. Quer dizer, as pessoas acabam pensando desta maneira, né? E outra coisa, Felipe, eu morro de vontade de aprender a língua de sinais. Eu morro de vontade. Mas é muito difícil. Outro dia eu vi um vídeo na internet, tinha uma intérprete de Libras, e aí colocaram aquela música do Pintinho Pio para ela tentar fazer e acompanhar. Cara, que dó que me deu aquilo. Parecia que saía fumacinha das mãos dela tentando acompanhar o ritmo da música e tentando fazer a interpretação, né? E eu percebi que não é algo muito simples. Não é, é algo que exige uma técnica danada, e é algo bastante precisa de uma dedicação muito grande. Então, parabéns para você, para suas intérpretes aí, que realmente é um trabalho maravilhoso e difícil, não é fácil. Eu já tentei, agora há pouco antes da gente entrar, a Gisele estava tentando lá aprender o oi, como cumprimenta. Não é fácil, gente. Não é fácil, não. É bastante complicado. Mas, enfim, eu queria só agradecer realmente a oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez e falar que realmente isso que a gente está fazendo aqui parece ser um grão de areia, mas que faz a grande mudança na vida das pessoas. É importante que a gente prossiga, seja perene, que a gente continue fazendo e transformando a sociedade, o todo que a gente vive, né, para uma condição um pouco melhor, não é verdade? Então, obrigado por ter pessoas maravilhosas. Cris, você é fantástica, não tenho o que falar. Felipe é show de bola. E Gisele, você, eu falo, canso de falar e repetir, você foi uma grata surpresa na minha vida. Muito obrigado aí pela oportunidade de estar junto com vocês nesse espaço maravilhoso aqui. Obrigada, Douglas. Fê, Olha, a Libras é difícil. Eu vou começar com ela aqui, então. Quero agradecer a Dani, quero agradecer a Larissa, as intérpretes aí que estão sempre com a gente. Eu amo muito vocês, vocês são tudo na minha vida. É, quero agradecer o convite da Gi, agradecer o Douglas, a Cris, todos vocês que estão participando. Agradecer minha amiga Thalita de karaokê, Irina também, né? Enfim, dizer que é um processo muito legal, né? De conversar sobre acessibilidade, né? E ter principalmente aqui pessoas que falam sobre serem pessoas com deficiência, mas principalmente serem pessoas antes da deficiência, né? Eu acho que a gente está indo nesse processo num caminho ainda gradativo, né? Cris, você não vai perder os seus rins, pode ficar tranquilo. Nós vamos fazer, gente, um evento aqui no Mato Grosso do Sul. Eu sou daqui. Nós vamos fazer um evento chamado Inclui MS, que é uma mostra literária de pessoa com deficiência. E nós vamos fazer esse evento aí com todos os protagonismos de pessoas com deficiência. Então, autores, vai ter oficinas, vai ter teatro, apresentação, feira inclusiva, performance, e tudo é protagonizado por pessoas com deficiência. E aí eu fiz esse convite maravilhoso para a Cris e agradeço muito a S por ter tido essa experiência de conhecer a Cris através do Colabora. Porque essa é a ideia, né? Trazer a literatura aí de pessoas que escrevem, né? E sou apaixonado por As Aventuras de Pitita. Eu amo demais esse livro, eu acho ele incrível, educativo, didático, e principalmente através
é isso, assim, a essência do que eu estava falando, e a crise me traz bastante isso, que é a literatura para criança, porque as crianças são o futuro, mas que, né, o que a gente, pelo menos a gente espera, né, que eles cresçam lendo, né, sendo leitores, ou cresçam aprendendo através do Braille, né, é, como eles podem ser pessoas menos, com atitudes menos capacitistas, pessoas com atitudes inclusiva para as pessoas, e através desse livro, das Aventuras de Pitita, já é uma expansão muito grande, que aí vai também de contraponto com o que você tinha perguntado, qual que é o que a gente espera. Então, eu espero que as Aventuras de Pitita seja sempre um livro que traga para as pessoas muitos, né? E também a gente tem outras versões, como a Sexibilidade, falando sobre pessoas com deficiência na área sexual, né? Como a gente pode falar aí com Douglas, com vocês, sobre os treinamentos. É isso, acho que esse grão está sendo colocado, e a gente espera colher aí futuros muito mais brilhantes. Obrigada, Fê. Gente, muitíssimo obrigada. Sou muito grata por ter vocês aqui. Cris, Felipe, Douglas, vocês foram incríveis. Foi um bate-papo delicioso. Larissa e Dani, muito obrigada. Comunica Acessibilidade pela parceria de sempre, por fazer a interpretação aqui para a gente e tornar esse evento mais acessível. A gente espera que cada vez mais a gente possa tornar todos os nossos eventos e todas as nossas interações acessíveis para todas as pessoas e que alcance todas as pessoas em todas as regiões e localizações, para que de fato a mensagem chegue e que a gente possa incluir todas as pessoas de fato. Esse evento vai ficar gravado, e em breve ele vai estar disponível aí na internet, no nosso site, então depois vocês vão poder compartilhar. E lembrem-se de cadastrar aí para o nosso próximo encontro, que vai ser no dia 25 de outubro, onde a gente vai falar dos resultados da pesquisa de gênero. Então voltem para a gente falar sobre isso. Queria convidar as pessoas a abrirem suas câmeras para a gente fazer uma fotinho para marcar este momento maravilhoso e vocês compartilharem toda a beleza de vocês conosco aqui neste momento, aquele momentinho maravilhoso da foto. Adoramos todos vocês abrindo as câmeras, olha cada pessoa linda. E convidar que vocês sempre estejam conosco, sigam a Acessibilidade por aí, Cris Arque, Comunica Acessibilidade, Felipe Sampaio, todos nós, S Consultoria, estejam conosco que a gente adora estar aqui com vocês também. Aquele seu sorriso mais lindo e a gente vai tirar aquela fotinho maravilhosa. Então vamos lá. 3, 2, 1 e X! Eu vou colocar a foto aqui para quem quiser no chat, porque se você quiser compartilhar, fique super à vontade. Lembre-se de nos marcar também, @s_consultoria. E a gente se vê em breve. Muitíssimo obrigada, gente. Até o próximo Diálogos.